Olá, está começando mais um Conexão Gourmet aqui na sua TV Concórdia comigo, chefe Sidney, que é um oferecimento de Caetá Supermercados, doces Rosito, pães de queijos Catarinense e Frioeste Carnes. E a receita de hoje é um estrogonofe de filé com gorgonzola. Quer aprender a fazer? Papel e caneta na mão e vamos para a receita. Para esta receita vamos precisar de filé mignon, nata, ketchup, requeijão, mostarda, champignon fresco, sal, cebola e gorgonzola. Eu vou começar picando a nossa cebola. Vamos deixar a nossa cebola aqui e agora vamos cortar o nosso filé mignon. Aqui ele já está em medalhão, mas você pode pegar ele em peça também e cortar os cubos. Então nós vamos cortar em cubos. Aqui nós vamos tirar essa pelezinha aqui do lado. Ah, mas eu não quero utilizar filé mignon, posso utilizar outra carne? Pode utilizar uma alcatra, também fica macia. Tem que utilizar uma carne que fique macia quando for grelhada, né? Então, pode até fazer com o coxão mole também, em pedaço, dá para fazer. Mas aqui a gente está utilizando um filé mignon. Então, separadinho aqui. Agora nós vamos cortar o nosso champignon. Gente, então o champignon, se a gente lavar, o que acontece? Ele puxa, isso aqui é como se fosse uma esponja, ele tem o seu sabor, mas ele é como se fosse uma esponja isso aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente só vai limpar para tirar se tiver alguma terrinha em cima ou algo assim. Então a gente pode fazer isso com um pano limpo ou com um papel toalha e tá pronto. Porque se eu lavar, depois ele vai ficar com um gosto mais aguado, assim, vai perder o sabor. Então a gente só vai mesmo tirar esse excesso de terra que às vezes fica e já vamos cortar. Cortar ele assim de ladinho, ó, para ele ficar mais pedaçudo um pouco. Ah, mas eu gosto só daquele champignon em conserva. Pode utilizar também. Eu gosto do fresco, que ele fica muito mais saboroso, né? Então, temos esses ingredientes. Nós vamos começar, então, o nosso estrogonofe. Eu vou aquecer aqui a nossa frigideira. Vou colocar um pouquinho de azeite. E vou começar com a cebola. Chefe, não gosto de cebola. Preciso utilizar a cebola? Olha, quanto mais temperado, eu gosto. Mas se você não gosta de cebola, quer colocar somente alho, aí fica a teu critério, tá? Nós vamos refogar um pouco essa cebola aqui. Quando ela começar a refogar, nós vamos acrescentar o nosso filé mignon. Agora eu vou colocar o filé mignon mais aqui no cantinho. E aqui no filé mignon eu já vou colocar um pouquinho de sal, tá? Antes dele ficar pronto. Vamos deixar ele aqui nesse cantinho da frigideira, sem mexer muito. E agora, nessa outra parte em cima da cebola, eu vou colocar o champignon.
Vocês vão notar uma diferença bem grande quando você fizer o estrogonofe com o cogumelo fresco do champignon em conserva. Porque aqui você vai ter muito mais sabor e quando você leva esse fresco para comer, você vai conseguir sentir realmente o sabor. No em conserva, nada contra com quem usa, mas no conserva você sente mais algo que você não consegue identificar o sabor. Você sabe que é champignon porque você colocou, mas aqui realmente você vai sentir o sabor que tem o cogumelo fresco. E aí, conforme ele vai grelhando, você vai misturando, tá? Isso aqui também você pode usar do mesmo jeito que a gente fez, você pode fazer com camarão, você pode fazer com tilápia, fica bem legal o estrogonofe com tilápia, ele vai desmanchar um pouquinho, mas fica muito saboroso. E o diferencial dessa receita que a gente vai fazer é colocar o gorgonzola, mas a gente vai usar o gorgonzola somente no final, para ele não roubar a cena, né? Então aqui a gente vai fazer o processo do estrogonofe normal. Então você já vai ver que a própria cebola, a própria carne já começa a fazer um caldo aqui, ó. Uma coisa que eu não vou utilizar nessa receita é o molho inglês. Por quê? Porque nós já vamos utilizar uma mostarda que é um pouco mais acentuado o sabor, que é a mostarda ancienne. Então, essa mostarda ela tem grãozinhos, então ela vai acentuar demais o sabor. Como os dois vão brigar, a gente não precisa utilizar ele. Então, que já tem aqui o caldo escuro da carne. Então agora eu vou colocar a nata. Além da nata, nós vamos utilizar o requeijão. Vou colocar 2 colheres aqui do requeijão. Vamos colocar 1,5 colheres ou 2 de mostarda. E agora nós vamos colocar ketchup. Então você vai fazendo o seu estrogonofe normal. Você pode servir ele tradicional com arrozinho branco e batata palha. Mas você vai ver, ó, aqui tem as sementinhas da mostarda. Quando a gente começa a mexer aqui, ela vai, ó, fica esses pontinhos pretos, é da mostarda, tá? Isso traz um outro sabor para o nosso estrogonofe. Então você quer fazer, todo mundo fala, estrogonofe é uma comida comum, todo mundo faz. Se você fizer essa receita, não vai ser comum, não vai ser igual, vai ser diferente. Então a gente vai deixar ferver um pouquinho. E agora eu vou pegar aqui o nosso gorgonzola, ou tipo gorgonzola, ou mofo azul, que agora muitas marcas estão utilizando o nome mofo azul, mas são os mesmos. E vou deixar aqui no cantinho antes de colocar. O que eu vou fazer? Eu vou provar aqui primeiro o nosso molho para ver se ele vai precisar de sal.
não precisa estar espetacular. Então, enquanto ele ferve mais um pouquinho aqui, eu vou fazer a nossa mágica da cozinha e a gente volta para empratar esse estrogonofe e a gente vai finalizar por esse gorgonzola só no final, colocar o estrogonofe por cima, para ele não roubar tanto a cena e a gente conseguir degustar os pedacinhos dele no prato. Então fica aí com os nossos recadinhos e a gente volta já. Transformar um simples pedaço de carne no churrasco perfeito exige muito mais do que técnica. Não é apenas entregar carne, é o resultado de uma seleção rigorosa feita por quem entende de verdade do assunto. Do churrasco de domingo ao jantar especial, a Friwest garante cortes bovinos com a qualidade que você conhece e a confiança que você sente. Descubra o padrão Friwest e surpreenda seu paladar. Friwest, especialistas em cortes bovinos. Por trás de cada doce incrível, tem alguém que ama o que faz. A Doces Rosito é parceira de quem transforma ingredientes em verdadeiras obras de carinho. Há mais de 30 anos em Concórdia, oferecemos variedade, qualidade e condições especiais para compras com CNPJ. Doces Rosito, a escolha de quem vive da doçura todos os dias. Rua Marguerita Campese Dalla Costa, número 63, pertinho da Rádio Rural. WhatsApp 49 984 17 8672. Começou a maior edição da história dos selinhos no Caetá. Uma coleção exclusiva da linha Naturale Master Pro, a mesma marca das facas da primeira edição que foi um sucesso. Itens de alto padrão com alumínio forjado, cabo de toque macio e base para qualquer tipo de fogão, inclusive indução. Revestimento cerâmico antiaderente. A linha completa possui 2 frigideiras, 2 caçarolas com tampa e esse grill quadrado maravilhoso. A cada R$30 em compras, você ganha um selo. Comprando produtos aceleradores, você ganha ainda mais. Seja cliente Caetá e junte selinhos para ganhar descontos nos itens colecionáveis da vez. Você consegue sentir o cheiro de um pão de queijo quentinho só de olhar para a TV? Esse é o segredo do legítimo sabor mineiro, que a nossa família aprendeu com a vovó e trouxe direto para a mesa do catarinense. Desde 2006, unimos matérias-primas naturais com a criatividade. Uma linha exclusiva com temperos, recheios e misturas práticas, nutritivas e deliciosas. Leve o verdadeiro sabor e carinho para sua rotina. Catarininho, o pão de queijo incrivelmente bom. Voltamos então dos nossos recadinhos, o que vocês acharam? Agora, então nós vamos finalizar. Eu vou colocar aqui, como eu falei antes, ó, vou colocar o gorgonzola no fundo, aqui, alguns pedaços. E nós vamos servir o nosso estrogonofe em cima desse gorgonzola. E para finalizar, eu vou pôr uns pedacinhos aqui de gorgonzola. E ficou pronto o nosso estrogonofe de filé com gorgonzola. Pessoal, o cheiro tá maravilhoso. Eu vou ficar com a parte melhor. E lembrando que o Conexão Gourmet é um oferecimento de Caetá Supermercados, Doces Rosito, Pães de Queijos Catarininha e Friwest Carnes. Até a próxima!